Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Ok. So, Shankaracharya escreveu um lindo texto chamado Shiva Shankara Stotram, vencedor até mesmo de Yama. Ah, estou em meu leito, Yama, eu sei Yama. Ok. Yama Dharma Raja. Yama é o Senhor da Morte. Eu sei. Não, é curioso porque o Yama Dharma Raja era ele o máximo do Dharma, né? Era o máximo em termos do rei do Dharma, e ele foi conquistado até mesmo por Shiva. Shiva é o elemento que no final leva tudo, né? Leva todo mundo. Por isso que eu brinquei antes dizendo que o Yama Dharma Raja agora ele foi contratado por Shiva para ajudar Shiva, né? A levar as almas, né? Então, o conquistador que conquistou até mesmo o Yamadharma Raja, né, que todo mundo morre, até mesmo os semideuses e os deuses, né? Quando estou em meu leito de morte, sofrendo de doenças, né? Os servos de Yama, eu sei, até o Yama, ele subcontrata também, né? Então, é todo mundo subcontratando aqui, hein, Marcelo? Né? Até o Yama, ele contrata os servos para ir lá e fazer. Se na hora de sair, eu falo, não, eu só saio com Yama. Traga Yama aqui. Não aceito nenhum servo, não. Tá? Os mensageiros da morte estão usando palavras rudes e me batendo. Por favor, venha com Pavarti e dance em minha frente. Olha só, essa cultura védica é incrível, né? Tem um monte de nuances purânicas, né? Tá falando, não, por favor, esse pessoal aqui tá vindo aqui querendo me levar à força, eu não estou querendo ir embora ainda, eu quero um pouco de mais experiência, um pouco de mais conhecimento. Eu fiquei habituado com essa carcaça velha, não quero deixá-la de modo nenhum, né? E agora os servos de Yama estão, né, rudemente, né, querendo me tirar daqui. Por favor, traga Parvati uma, para que ela possa me acalmar dançando em minha frente, né? Então eu também terei velhice, eu terei que enfrentar, todos nós teremos a velhice e a morte. Vocês já pensaram nisso? Como é que vai ser quando você enfrentar a morte, Betânia? Hum? Ah? Como é que eu vou responder a esse evento? Ontem eu estava pensando sobre isso, sabe, professor? E aí eu falei, nossa, ainda bem que o Vedanta faz a gente morrer antes, vivo, né? Morrer antes da morte, do corpo. Então, acho que é esse processo também. É em processo, é. Mas é muito interessante contemplar isso, né? Como é que eu vou lidar no momento da perda deste instrumento de experiência, né? Cadê a parte do... Eu também terei velhice, etc, etc. A morte está chegando, não sei quando, mas pode acontecer agora mesmo, qualquer momento. E dizem que as pessoas começam a ver essas deidades, né? Os servos de Yama, chegando, mensageiros da morte. E aí o homem, eu ouvi, né? Ele falou assim, I don't know, eu não sei, né? Eu também tendo a dizer assim, eu também não dou importância, eu não sei. Diz, as escrituras védicas, purânicas, falam de todo esse aspecto esotérico, né? Existem diversas pessoas que têm experiências, né, de quase morte, né, que vai e vem, né, que dizem que tinham sim algumas entidades que estavam, né, recepcionando-as, né? Tem muito disso. Some também fala que tem pessoas que dizem que tudo isso ocorre mesmo, vem, não vem, quem não vem, os mensageiros, alguns deles vêm ameaçando porque a pessoa não quer ir embora, né? Que situação. Imagina as pessoas, essas deidades tendo que levar você à força, né?
Mas Ishvara não cria uma situação tão constrangedora assim, não. Ela coloca o indivíduo em coma, aí as pessoas vão, essas deidades levam você suavemente, só não vai ter nenhum drama, não, tá? É muito tranquilo. Quando nós não estamos preparados para deixar os nossos instrumentos de experiência, Ishvara, essa inteligência suprema, nos coloca em coma, né? De modo suave, né? E livre como é que se diz? De chilique, né? Quando você vê, você já foi embora, né? E quase todo mundo diz, nossa, eu estava resistindo tanto e é tão bom não ficar arrastando essa carcaça velha, né? Mesmo quando a carcaça é nova, é tanto problema, né? Cheia de gostos e desgostos, quereres e não quereres, causando sofrimento mental, né? Não é assim, Alexandre? Hum? Você acha que você vai encontrar o chimarrão quando você for para uma daquelas locas? Olha, eu espero que sim, professor. Né? Então, tem até um papo aqui que eles vêm com um chicote para levar você, tudo isso a gente não precisa levar a considerar literalmente, né, tudo isso é história. Se essas coisas ocorrerem, eu tenho que saber que tudo isso é mítia. Eu acho que esses eventos assim mais se ocorrem realmente, né? Porque quase tudo que é dito nos Vedas tem algum elemento de verdade, né? Se ocorrem essas situações mais dramáticas e assustadoras na hora da passagem, é devido à mente do indivíduo, né? A mente está assustada, apavorada, ela projeta que deixar o instrumento, né, é algo trágico, né, e terrível, né? Se a mente está naquela situação, né, de resistência, aquilo que é uma coisa natural, né, aí naturalmente tudo vai parecer muito dramático, né? Que a minha mente, naquele momento, esteja permanentemente focada em você, com muita gratidão, com muita devoção pela oportunidade, que esses pensamentos assustadores não ocupem a minha mente naquele momento. Ah, e agora? Eu não sei de nada, é o desconhecido, será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Né? Então, a gente leva a mente, se nós não tivermos totalmente preparado, leva a mente para a mente devocional para Ishvara, o Criador, né? Com toda a confiança de que Ele vai nos dar uma nova oportunidade exatamente desenhada de acordo com a qualidade de nossas vasanas, né? O nosso nível de desenvolvimento. O Swami diz, Parvati, venha, Parvati, para dançar para mim. Então, ele está falando, ó, estou antecipando para você uma possibilidade naquele momento, né? Uma dança de Shiva, a dança frenética de Shiva, né? É, que também às vezes é referida como Nataraja. É uma dança inventada por Parvati em oposição à dança masculina de Shiva, né? Tem duas danças até mesmo. Ok. Shankaracharya escreveu sobre essas coisas para nós, mas ele não tem nenhum desses problemas, nenhuma dessas preocupações, né? Porque ele é um Nitya Mukta. É a primeira vez que eu vejo essa expressão, Nitya, né? Permanentemente liberado, né? Mas que o Swami é, traduziu como Nitya Mukta, eternamente liberado, ou permanentemente liberado, perfeitamente liberado. Então, todas aqueles terrores e medos, né, assustadores, né, horríveis, eles não vão pedir educadamente, eles são equilibrados. Se eles pedirem
Então, aquelas circunstâncias dramáticas, assustadoras, terríveis, rudes, né, etc., né, é descrita provavelmente nos Vedas, né? E eu acho que isso é totalmente irrelevante, mas o Swami comenta, porque muito provavelmente deve ser algo muito presente na cultura védica lá. E, portanto, eles não, eles dirão, façam as malas, porque agora nós vamos, né? Os últimos mensageiros, quando eles vierem, é como se eles estivessem me espancando, me torturando ou me atormentando psicologicamente. Quando a morte vier, se você resistir, você vai se sentir exatamente desse modo, né? Ameaçado, terrorizado, né? Por quê? Porque você não compreendeu Ishvara em todos os seus aspectos, né? A criação e a destruição e a morte, né? Mas se você compreendeu, você não vai ter essa experiência de tortura, de tormento e de terror, né? Quando a morte vier, o que você vai fazer? Mantenha Parvati no seu coração, né? Veja a dança, né? Dessas energias, porque existe uma energia, né? Entre as energias, né? Contidas, né? No complexo corpo, mente, sentidos dos jivas, existe uma energia que é a energia responsável para extrair o corpo sutil do corpo físico, tá? É uma energia, né? Então, quando essa morte chegar, eu posso morrer que nem os artistas de Hollywood morrem nos filmes, né? Você permanece consciente até o momento, dá a última olhadinha, e ele assim, bye bye, mundo Mithya, né? E aí você foi, né? Mas se você tiver muito medo, terror e etc., você não vai morrer que nem aquelas celebridades de Hollywood. Você vai ser colocado em coma e muitas vezes você vai por dias e semanas em coma porque você está lá agarrado naquela carcaça, né? Véia ou menos véia, né? Esse pensamento, né, precisa então voltar para o seu Istadevata, se você sente medo, terror. Volte para a divindade pessoal, porque se você está terrorizado, apavorado, né, com a morte, no momento da morte, você é melhor que você se agarre na sua divindade pessoal. Vocês compreendem a perspectiva que o Swami está colocando, né? Porque requer muita maturidade aceitar a morte. Você pode aceitar bem como um grande Karma Yoga, que é raro, né? Karma Yoga, eu costumo dizer que é uma sadhana profundamente sofisticada e avançada, né? As pessoas dizem, Karma Yoga, Karma Yoga. Se você não for um bom Karma Yoga, você não pode realmente desfrutar do autoconhecimento, porque o Karma Yoga irá desenvolver a maturidade e as qualificações necessárias para o desapego do corpo, do instrumento de experiência. Se você vê que você está muito aterrorizado, é melhor que você se apegue a uma divindade pessoal para morrer sem muita aflição, né? É a ideia das pessoas, entre elas pessoas da minha família, titio, titia, né, que depois nunca foram à igreja, depois de velhos. Aí o que que eles fizeram? Começaram a ir para a igreja, né? Aí ficaram lá na igreja, isso e aquilo, e eu compartilhei com vocês que a minha tia, depois de 20, 30 anos fazendo parte de igreja, estudando um pouco de teologia, ainda assim ela é inconformada com a velhice e com o fato que o marido dela morreu 2 anos atrás. Não deveria ser assim. Sim, Betânia? Eu me recordei agora, né, que uma pessoa do nosso grupo ficou doente e permaneceu, né, nos ensinamentos, assim, mesmo durante essa fase doente, né? E ela se inscreveu, assim, ela saiu já do hospital, enfim, ela se inscreveu no seminário do Quena, né?
Então, assim, o quanto essa força também, né, que a gente desenvolve e que permanece até o seu último instante de força, né? Então, queria só trazer isso, que eu achei algo muito, muito simbólico aí nesse esforço pessoal, né? É. Dentro desse contexto, é um bom exemplo. Então, se você estiver tendo uma doença terminal, né, com possibilidade de morte, entre outras coisas, muita dor física, etc., etc., essa pessoa que a Betânia está se referindo, ela se agarrou, mas como boa vedantina, porque os ensinamentos não estavam totalmente, devidamente, né, de modo internalizado, né, e frutificado, ela se agarrou a quê? Se agarrou não a uma atividade pessoal, se agarrou às escrituras. As escrituras é o símbolo mais potente que existe de Deus, tá? É o símbolo daquilo que é Brahman e contém potencialmente os ensinamentos que nos permite realizar eu sou Brahman de modo genuíno, né? Então, se agarrar às escrituras, no caso do Vedanta Brasil, é a recomendação maior que existe. A gente precisa estar associado a essas escrituras no momentos de satisfação, de paz, principalmente. No momento de muita dor, a mente se torna mais tamásica e mais perturbada. É mais difícil você consolidar o conhecimento. Portanto, a recomendação é fazer esse trabalho antes do corpo ficar muito doente. Mas se o corpo ficar muito doente e a dor for muito grande, você tem a possibilidade de se agarrar, fazer um esforço para se agarrar nas escrituras ou se agarrar numa dessas deidades que você simpatiza, né? Se você se agarrar às escrituras ou a uma divindade pessoal, você vai sentir muito alívio quando a doença e a morte chegar. Também alivia a dor através de cidades e dificuldades que a vida nos apresenta. Este é um bhakti, um devoto de Ishvara, por prática repetitiva, né? Jamais pense, eu vou começar a ir para a igreja ou desenvolver uma atitude, uma compreensão deste relacionamento quando eu estiver velho, caduco, cansado de curtir o mundo ou de sofrer o mundo. Não, se você esperar muito, a sua mente não será capaz absolutamente de desenvolver a devoção. Comece esse processo de treinamento espiritual agora. E através de um Istadeva, né? A devoção a uma deidade de forma e característica única, você terá o desenvolvimento de força suficiente para chegar à visão de Ishvara como a totalidade do cosmos e ainda mais profundamente como a inteligência suprema que projeta, sustenta e recicla tudo de momento a momento. Se Krishna é o meu Istadevata, para mim, eu preciso expandir Krishna e começar a ver Krishna nas outras pessoas também. Isso é o caminho que me conduz de ser um Istadevata Bhakta to Vishvarupa Bhakta. You know, if I want to be a Vishvarupa Bhakta, ver Deus manifesto como a totalidade de todos os pares, de toda a manifestação, de todas as configurações, eu preciso começar como um Istadevata Bhakta, né? E dali eu começo a ver Krishna, 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 eu começo a ver Krishna nas outras pessoas, aí quando eu vejo eu expandi a minha devoção para a devoção à totalidade, converteu para Vishvarupa Bhakti. Você entende, Mariné? E daí a gente pode estender esse processo de maturidade ou de crescimento, né? Não somente para a visão de Deus manifesto como o cosmos,
não somente Deus manifesto como a inteligência suprema, mas Deus cuja natureza é Nirguna Atma, minha própria natureza, né? Então, este é o objetivo final, mas passa por devoção de um Deus com nome, com característica, para um Deus que encompassa todas as formas e todas as características e todos os nomes, né, para um Deus livre de atributos, né? Um símbolo bacana, o Swami diz, é Shiva Linga, que ele engloba, encompassa todas as formas, né? Você precisa, de repente, compreender, nascer naquele ambiente ali para compreender mais o simbolismo por trás desses símbolos, tal qual o Shiva Linga. Tudo isso é parte desse treinamento religioso espiritual, transferindo o meu apego e apoio nas coisas do mundo para apoio em Deus. É um treinamento maravilhoso. De qualquer modo, Arjuna prova que ainda não está pronto para a visão Visvarupa. Depois de permanecer em Visvarupa, que foi criado artificialmente através do poder de Maya utilizado por Lord Krishna, né, ele não conseguiu manter devido à sua falta de maturidade a respeito do terceiro elemento de Deus, que é o princípio que destrói, devora tudo. E Arjuna, no fim desse capítulo 11, ele confessa a situação para Krishna e para todos nós. Ele diz, olha, por favor, eu quero ver você, assim como eu via você antes, né? Aquele Krishna com forma, com nome e com determinadas características de um grande amigo, porque eu não estou segurando a onda, como a gente diz, né? Eu quero o meu Krishna simples de antes. O verso 47, o Senhor disse, Arjuna, pelo meu poder, esta forma suprema, o Vishvarupa, né, eu permiti a você essa visão, né, mística, é, de eu como a totalidade de todos os pares opostos, né? Eu mostrei a você. Mostrei porque você insistiu, né? E eu estou satisfeito que você quis tanto. Eu compreendo que você agora não queira, né, não consiga manter aquela visão o tempo todo por causa do elemento perturbador inerente à morte, né? A destruição de tudo aquilo que é criado. Tal forma minha é muito radiante, muito universal, muito total, é ilimitada. Ela não foi concedida a ninguém além de você, né? Então, às vezes tem coisas ditas assim que são contraditas depois, né? Até mesmo no Gita, parece que outras pessoas também tiveram essa visão, né? Mas ele quis dizer simplesmente, você é o cara, né? Você quis essa visão, agora compreende que você não tem a maturidade, você pediu que a maturidade fosse desenvolvida artificialmente, através do meu poder eu concedi esse desejo a você, e agora eu compreendo que você quer que tudo isso passe, porque você permanecer a cada momento da sua vida lembrando da morte, né? Você precisa ser um Yanni ou ser um masoquista, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Imagina viver assim, né? Eu não sou responsável por mostrar essa Visvarupa cósmica. Na verdade, eu sei que você ainda não está pronto. Eu mostrei porque você quis. Na verdade, eu sei que você ainda não está pronto, mas já que você fez um pedido especial, eu decidi mostrar minha forma total a você. Agora eu compreendo que você não quer mais me ver deste modo, e eu te abençoarei retirando esta perspectiva da sua mente. Então, quando essa perspectiva é obtida através dos nossos esforços pessoais,
ela jamais pode ser retirada, tá? Porque o processo de desenvolvimento espiritual, através dos nossos próprios esforços, vai desenvolvendo um conhecimento que é um conhecimento bem estabelecido, porque foi obtido através do meu esforço. Não foi um conhecimento emprestado, um conhecimento informativo, foi um conhecimento direto a respeito da natureza Saguna, Energuna, Deus, né? Então, no caso de Arjuna, foi um conhecimento concedido artificialmente e por isso ele não estava sendo devidamente retido. Arjuna, essa minha forma foi mostrada a você através do poder de Maya, que é um poder inerente a mim, o Criador. Temos que compreender, neste contexto, yoga, ele falou assim, é um poder de manifestação. Yoga também significa. Yoga é uma palavra que significa muitas coisas, inclusive Maya. Yoga tem vários significados de acordo com o contexto. Neste contexto, yoga significa um conjunto de energias, conjunção de energias, que produz um determinado poder de manifestação. Maya é chamado yoga aqui neste contexto. E este Maya, ele projeta através dessas energias mais fundamentais, né, de Mitya, que são as três gunas. É um conjunto dos trigunas, né? Sattva, Rajas, Tamas. Poder de manifestação somente é possível através dos três gunas, como nós sabemos, né? A inteligência, a causa eficiente, né, que nós dizemos, o Criador Bhagwan, o Ishvara, aí as energias representadas por Raja, que permite essa projeção do universo aparente, e as energias dominadas por Tamas, que permite a grossificação dos elementos sutis para que a gente possa criar essa estrutura sólida que nos permita interagir com este mundo, né? Este mundo Mithya. No âmbito sutil, a gente não consegue realmente interagir de forma mais solidamente estruturada que nos permita conhecimento inferencial, entre outros, né, experiências. A palavra Atma é um pronome reflexivo. Ela aqui, Maya Shakti pode ser manifestação. Onde é que apareceu o Atma aqui? A palavra Atma é um pronome reflexivo, é self, eu mesmo, né? Self. A palavra Atma é um pronome reflexivo e não significa Satchitananda aqui, tá? Quando a gente diz que o Atma é Satchitananda, né, significa o quê? Que a natureza do Atma, que eu sou, é a ilimitação, é o ilimitado Satchitananda Brahman, é a real natureza. Mas Atma, às vezes, é apresentado simplesmente como o self, o ser, o eu, né? É um pronome reflexivo, não significa Satchitananda. Atma, Chidananda, Atma, Atma significa minha própria energia, energia do Krishna, meu próprio Maya Shakti, poder de manifestação, que eu usei para mostrar de forma esotérica, né, esta visão de mim, a manifestação do cosmos, né? Porque eu escolhi isso para Zanema, porque eu fiquei satisfeito com a sua devoção, com o seu desejo e pelo seu pedido. Sinceridade é tudo. Portanto, eu concedi esse desejo a você. Eu abri o seu olho místico, espiritual, de modo que você pudesse obter esta visão. Tá? O terceiro olho, o olho divino, etc., etc. Isso é apresentado do ponto de vista místico, né? Porque você pode ter uma epifania que te dê
uma experiência, né, sutil, né, visual, assim, eu experimentei a Ishvara em sua forma cósmica, né? Mas o olho divino é o olho da compreensão cognitiva dos Vedas, né? Quando a gente assimila tudo isso, a gente não precisa pedir por uma epifania que possa validar ou confirmar os conhecimentos. O olho divino é o olho cognitivo da compreensão daquilo que é exposto nas escrituras védicas vedânticas, né? Não pensem que vale a pena buscar uma epifania de Vishvarupa, porque é uma distração, uma perda de tempo. A menos que você realmente queira, aí já não é uma perda de tempo. É parte do processo. Se você for maduro, você vai aceitar tudo com muita devoção e gratidão, mas se você se assustar é porque você não estava preparado. Só me faz uma analogia, tem coisas que é uma diversão para alguns, exemplo da montanha russa, que eu fui uma vez quando eu morava na Alemanha, eu achei uma coisa horrível, terrível, né? E tem pessoas que paga, vai lá e quer mais. Não sei como as pessoas podem gostar daquilo. A minha forma radiante, todas as galáxias, todo o universo, cosmos, consiste em bilhões, trilhões de estrelas. Tudo está incluído nesta visão da minha forma cósmica, super brilhante, etc. Consiste de tudo. O som, o tato, né? O sabor, tudo isso é um desenvolvimento dos meus cinco elementos sutis derivados das três gunas. Os três gunas são os blocos de construção do universo que inicia com o universo sutil e depois grossifica para se tornar o universo físico material, né? Então, os cinco sentidos, né, também é parte deste desenvolvimento. Tudo isso pode ser apreciado como a minha natureza cósmica, que não é limitada somente ao mundo físico material, mas o mundo sutil também. A minha natureza é ilimitada, a minha natureza é ilimitada tanto espacialmente quanto temporalmente. Tudo isso sou eu. Aí o Swami entra aqui no tema de que qual é o primeiro princípio criado, né, por este poder de Maheshwara. O que foi criado primeiro, né? Não sei por que ele trouxe aqui, né? É um hino do Ser Cósmico Supremo, apresentado no Rig Veda. Ele diz da consciência, nasceu o Virat, que é um outro nome dado para Ishvara, o Criador, né? Ah, esse Ishvara é a forma universal do Senhor, da presença da brilhante consciência, Brahman, né? A Virat surgiu. A consciência, como a gente sabe, né? Ela, a primeira coisa, ela surge como? Como Ishvara, porque Ishvara é um brilho que ocorre no aspecto do Prakriti de Maya, que é dominado quase que inteiramente por Sattva Guna, né? Então, nós temos esse brilho daquilo que nasceu de Purusha, que é a consciência, né? Não dual, universal. Viratishvara nasce desta consciência que é muito brilhante, porque é o brilho da consciência refletido em puro Sattvaguna. Por isso que Sattvaguna, sendo responsável por clareza e conhecimento, permite essa entidade chamada Ishvara ter o conhecimento de todo o cosmos, presente, passado e futuro, né? Então, Virat, que é um outro nome dado para Ishvara, surgiu desta união, né, entre consciência e Sattvaguna. Este Virat Ishvara criou a Terra, tudo isso a partir da consciência,
né? Consciência original. Ela entra em contato com o Prakriti de Maya, ela surge como Ishvara, porque é um reflexo que ocorre no âmbito do Prakriti, que é totalmente condicionado por Sattva-guna. Portanto, então, Vishvarupa, Deus em sua forma cósmica, o Virat, o Ishvara, é o primeiro nascimento. O que é a causa original deste universo? É a causa inteligente, que é Ishvara, né? Que é a inteligência suprema, Virat, né? Então, a primeira aparição é Virat. É o quê? É a inteligência, né? Inteligência que desenvolve, ela simplesmente manipula Sattva Guna com as outras gunas para criar os elementos sutis e a partir daí projetar o cosmos, né? No âmbito sutil e depois no âmbito físico, né? Então nasce primeiro esse Ishvara e depois nasce o mundo físico material como a Terra. Depois, com o desenvolvimento da Terra, aparecem simultaneamente os jivas também, né? Os corpos individuais daqueles organismos sencientes, né? Portanto, Virati é o Criador, a forma universal do Senhor, é a visão que nós desenvolvemos, né? Mas que também pode ser obtida por uma epifania que serve de pouco. Que qualquer experiência ela é impermanente, ela jamais irá nos convencer de nada, porque a dúvida vai ficar sempre permanecer. Será que foi uma viagem? Será que eu estava projetando? Né? Foi uma epifania? Como é que ela chegou? Como eu posso validar essa epifania? Aí a mente vai pensar assim, então eu preciso de repetir essa epifania, de modo que a segunda epifania vai validar a primeira. E você nunca consegue repetir uma epifania. Pessoas que foram tendenciosamente, né, experimentando epifanias falam sobre isso. O Brahma, Ishvara, Virat, o criador do universo e protetor do mundo, foi o primeiro dentre os deuses a se manifestar. Então, é o que eu digo sempre, Ishvara é o criador único, né? Ishvara é o Deus, é o criador. Aí, a partir de Ishvara, existem todas essas deidades que são, né, produzidas, criadas, manifestas, né, através da interação dos jivas humanos e seus desejos, né, com o campo Jagat, né? O indivíduo ele quer coisas, ele quer principalmente proteção, né? Ele quer segurança, proteção, ele quer coisas deste mundo e ele compreende, né, que existe um Criador e aí ele pensa, né, devoção e amor, eu posso colocar as minhas preces, as minhas orações, pedindo por recuperação da minha saúde, por exemplo, né? Aí tanta gente, né, orando, rezando por restabelecimento da saúde, aí vem, né, o conceito de que existe uma deidade que é responsável pela recuperação da saúde, né? Aí as pessoas olham, você quer saúde, então esta é a deidade, né? E assim, né, essa interação do ser humano e seus desejos, né, com o Criador, vai desenvolvendo essa gama infinita, né, de outras deidades que surgem dentro do âmbito da cultura hindu, da cultura védica. Aí as pessoas criticam os Vedas, dizendo, muitos deuses, isso e aquilo. Não, existe somente um Criador, que é Ishvara, cuja natureza real é Nirguna Brahman. Todo o resto é um produto da interação dos jivas e seus desejos em relação ao Jagata e ao Criador do Jagata. Você entende, Alexandre? Hum? O Brahma, o Criador do Universo, protetor do mundo, foi o primeiro entre os deuses a se manifestar e diz que o seu filho mais velho, né, aí ele criou Atava. Ele transmitiu o conhecimento de Brahman por Atava, que é a base de todos os ramos de conhecimento. Isso é muito interessante.
né? Porque nós sabemos que este universo, ele foi desenhado de modo extremamente inteligente, né? Existem leis e princípios, né, que regem, que sustentam este universo, né? Então, este universo é dito aqui, essa inteligência suprema é a base, né, de todos os ramos do conhecimento, inclusive os conhecimentos científicos, conhecimentos objetivos, são fundados nesta inteligência suprema. O conhecimento de Brahman se manifesta como conhecimento do mundo, né, e conhecimento da real natureza do mundo. A gente diz que Ishvara, ele é, ele tem um conhecimento total, mas a gente não pode fazer essa confusão e achar que ele conhece tudo que existe dentro do âmbito do manifesto, tá? Ele tem conhecimento do inteiro cosmos, passado, presente e futuro, e tem o conhecimento da real natureza do cosmos, tudo que existe no âmbito da manifestação Mithya, conhecimento de tudo que existe em Mithya e conhecimento de Satya como a real natureza de Mithya, né? Então, este conhecimento, né, essa capacidade de conhecer é a base de todos os ramos. Entre os ramos de conhecimento existem estruturas religiosas, espirituais, cuja base também são esses conhecimentos, e eu sou inclinado a dizer que os conhecimentos revelados nas escrituras védicas, elas são a base para o desenvolvimento de diversos outros círculos ou campos da filosofia religiosa e espiritual, tá? Tudo isso é fundado nisso. Não somente isso, como todo o conhecimento científico, psicológico, entre outras coisas. E, Krishna, sei não somente isso, Arjuna, você é um devoto abençoado, maravilhoso, sortudo, raro, né? Eu não tinha encontrado um devoto como você. É o desejo de quase todo guru é encontrar um devoto, um estudante, um discípulo realmente muito maduro, né? E aí ele diz, Swami diz assim, Krishna exagerou um pouco, né? Ele falou assim, somente você me viu, né? Como nesta visão cósmica, eu concedi somente a você. O Swami discorda um pouco, ele diz que até mesmo nos Vedas é dito que outras pessoas também viram, né? No próprio Mahabharata é encontrado que Krishna, mostrando a sua natureza Vishvarupa, em duas ou três ocasiões, nas quais outras pessoas também viram. Que ninguém mais viu foi um fato, foi uma comunicação para encher a bola do Krishna, do Arjuna, né? Mas literalmente não é verdade, segundo o Swami Paramarthananda. Diálogos que ocorrem entre o guru e o discípulo, né? Que às vezes é importante o guru exaltar o discípulo quando o discípulo é sincero e maduro, né? Motivando ainda mais. O verso 48, nem pelo estudo dos Vedas e pelas práticas ritualísticas do yajnas, nem pela caridade, nem pelos rituais, nem pelas austeridades severas, eu serei visto nesta forma no mundo, essa visão cósmica, que é uma visão fundamentalmente que requer muito conhecimento, uma mente muito sutilizada para assimilar esse conhecimento e madura para manter esse conhecimento. São duas coisas. Eu quero aproveitar esse gancho para a mente precisa ser uma mente qualificada. Uma mente qualificada é uma mente com uma determinada capacidade de foco e uma mente intelectualmente afiada, inteligente, né? Então, você precisa de encontrar alguém com uma mente afiada, uma mente inteligente, né? Mas isso não necessariamente se traduz em maturidade, né? Eu observo isso diversas vezes nesse papel meu de professor, né? Que existem pessoas que são inteligentes, têm uma mente muito boa. Recentemente, uma pessoa começou a participar um pouco aqui
eu enchi a bola dela dizendo que ela tem uma mente incrível, né? Mas quando eu vejo o modo qual a pessoa se expõe nas redes sociais, dizendo isso, fazendo isso e aquilo, você vê que falta um outro elemento. Uma mente boa, entendeu? Inteligente, mas falta o quê? A maturidade, né? Então, a maturidade precisa acompanhar, é um dos elementos que às vezes eu vejo que falta, principalmente quando as pessoas são muito jovens, né? Então, nem por isso, nem por aquilo, nem pelos rituais, nem pela austeridade, eu vou aparecer na mente dessas pessoas. Somente você, Arjuna. Eu estou enchendo a bola de Arjuna, Krishna faz, né? Para ver se Arjuna se motiva, né? Se inspira para realmente compreender os ensinamentos totalmente e fazer o seu Swadharma e restabelecer o tecido social dármico, né? Krishna está destacando o desejo sincero de Arjuna devido à sua devoção, então ele está enchendo a bola da devoção. A gente vê que no Bhagavad Gita, a devoção é colocada como, não é um caminho espiritual por si, mas é uma atitude religiosa espiritual que processa purificação e refinamento naturalmente como nada mais, né? Porque você vai resolvendo a sua mente com todos os seus desejos e aversões, gostos e desgostos, quereres e não quereres, e você vai compreendendo o sistema Ishvara e vai resolvendo toda aquela perturbação através de uma aceitação inteligente, né, do Parabhada como prasada, como, né, um resultado, uma consequência natural daquilo que é o meu karma, né? E aceita com devoção, você responde com um sentimento de doação ao campo. Então, ele está sublinhando, ele está exaltando o Bhakti, como é muito comumente feito durante todo o Bhagavad Gita, né? É como se ele estivesse menosprezando, se derrubar, é como se ele estivesse exaltando o Bhakti e colocando outras sadhanas como sadhanas inferiores, né? Derrubar não é uma palavra muito adequada. Então, é uma metodologia, é uma estratégia de ensino, a estratégia, né, de ensino muito comum usada no Vedanta, que deve ser compreendida com cuidado. Todas as sadhanas são importantíssimas, válidas, seja as sadhanas do Yana Yoga, que aborda a real natureza do ser, Satyam, sejam as sadhanas mais rudimentares possíveis, que são os tapas, né, que são aqueles práticas, né, de muita, né, muito intensas em termos de impor, né, até mesmo a austeridade e a dor e a dificuldade a você mesmo para desenvolver resistência, né? Os yajnas, os rituais de adoração, oblação, e os mantras cânticos, tudo isso, né? Todas essas práticas têm um determinado valor. O sati, a veracidade, é a prática de não mentir, não exagerar, mas viver uma vida correta, sem mentir, né? Você vê que aqui ele apresentou as práticas religiosas, não o Yana Yoga do Vedanta. Todas essas sadhanas são importantíssimas, mas no contexto deste capítulo 11, Krishna wants de destacar uma prática que não é um caminho espiritual por si, que é a devoção, mas é uma atitude que precisa ser desenvolvida, qualquer que seja o estágio do seu desenvolvimento. Você precisa ter dedicação, reverência, devoção para com o Criador. A gente não deve olhar para as outras sadhanas dizendo que elas são inferiores. A gente precisa compreender que, dentro do âmbito dessas exposições, existem momentos que determinadas sadhanas precisam ser exaltadas mais do que outros. Nós vimos isso no capítulo 2 e 3. Arjuna estava confuso. Ele perguntava a Krishna: Krishna, você está me confundindo. Parece que você está me confundindo. Primeiro, você disse que Yana Yoga
era a sadhana mais elevada, e agora você está dizendo que Karma Yoga, e você está me encorajando a ser um Karma Yogi, né? Resolva essa confusão, porque parece que você está se contradizendo, tá? Então é mais ou menos por aí. Ele não quis negar, não negar ou criticar as outras sadhanas, tá? Esta lei específica é chamada de Nahi Ninda Nyaha, é uma crítica de algo com propósito de exaltar um outro, tá? Você faz uma crítica porque não existe realmente no âmbito de tudo que ocorre em Mitya, não existe uma verdade absoluta. A única realidade absoluta é Satya, é consciência e existência não dual, né? No mundo de Mitya, tudo é relativo, né? Então, se no âmbito deste relacionamento, professor, guru e discípulo, o guru ele quer realmente ele quer dar um empurrãozinho no discípulo, né? Ou ajudar o discípulo, às vezes cabe uma meia verdade, ou uma meia mentira, ou uma exageração, né? Porque serve para exaltar o que é melhor para o discípulo naquele momento. Como Krishna disse a Arjuna, né? Seja um Kama Yoga. Esqueça essa história de Yani Yoga e seja um Kama Yoga. Vocês entendem? O valor não está na crítica, no caso que eu apenas citei, ao Yani Yoga, o valor está no destacar o Karma Yoga, porque o Karma Yoga era a yoga, a sadhana que a Arjuna mais necessitava, tá? No Taittiriya Upanishad, vimos vários valores foram destacados, foram destacados também o estudo, o ensino, o estudo das escrituras é o valor mais elevado, né? Então, para nós do Vedanta Brasil, nós vedantinos mais avançados, nós sabemos que o Yana Yoga do Vedanta é a sadhana mais elevada que existe, mas só é realmente eficaz se o indivíduo estiver muito maduro e qualificado isso é possível através do karma, dharma e vipassana. E, no âmbito da cultura védica, inicia até mesmo com os pujas e rituais, entre outras práticas de tapas, né? Mantras repetidos, e so on. Ok? A gente para por aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.